E se o maior erro da sua vida atual não for a falta de força de vontade, mas a ilusão de que você precisa de um combustível externo para começar a caminhar? Nós vivemos em uma era saturada por promessas de fórmulas rápidas, onde a falta de produtividade é tratada como um pecado capital e a desmotivação é vista como um defeito de fabricação. Você acorda, abre as redes sociais e é bombardeado por frases de efeito, vídeos de superação com músicas épicas e o eterno imperativo: faça o que ama e nunca mais terá que trabalhar. Mas por que no silêncio do seu quarto, diante do computador ou dos livros, essas pílulas de entusiasmo parecem evaporar em minutos? Por que aquela sensação de vazio e cansaço crônico persiste, mesmo quando você segue todos os rituais que os novos gurus do comportamento recomendam? A verdade que ninguém quer lhe dizer é que nós transformamos a busca pelo entusiasmo em um curativo superficial para mascarar feridas profundas da nossa falta de propósito. E se o verdadeiro segredo para realizar suas tarefas não for sentir-se pronto, mas entender a engrenagem oculta que dita o seu movimento? Neste vídeo, nós vamos nos afastar dos clichês do mercado de autoajuda para dissecar a psicologia humana sob uma ótica profundamente honesta e academicamente amparada. Para compreender por que a sua mente oscila tão violentamente entre a euforia e a prostração, nós revisitaremos o legado de um dos maiores psicólogos do século XX, Abraham Maslow. Mas não a versão simplificada e mecanicista que costuma ser desenhada em manuais de administração ou posts de internet. Vamos resgatar o Maslow humanista, o cientista que investigou a fundo a psicodinâmica das nossas necessidades e que via com extrema reserva a ideia de que o ser humano funciona como uma máquina previsível de estímulo e resposta. Cruzando essa perspectiva clínica com a filosofia existencialista e com as análises contemporâneas da psicologia comportamental, nós vamos demonstrar que o movimento contínuo da sua vida e a execução das suas tarefas cotidianas, seja no trabalho, nos estudos ou no âmbito pessoal, não dependem de discursos inflamados ou de recompensas efêmeras. Prometo a você uma nova forma de enxergar o seu próprio cansaço e, acima de tudo, as bases reais para reconstruir a sua autonomia diante do caos cotidiano. Para entendermos como essa engrenagem se quebra no dia a dia, vamos observar a história de um personagem fictício que bem poderia ser qualquer um de nós. Eduardo tem 35 anos, uma carreira estável e um desejo genuíno de transição de vida. Ele quer tirar um projeto autoral do papel e iniciar uma rotina de estudos mais profunda. Ele compra os melhores livros, organiza seu escritório com as mais modernas ferramentas de produtividade e se cerca de estímulos visuais. Nas primeiras manhãs de sábado, o entusiasmo o consome. Ele acorda cedo, toma um café e trabalha por horas. No entanto, bastam algumas semanas para que a realidade mude de cor. Diante da primeira página complexa que exige esforço cognitivo severo, ou diante do primeiro sinal de cansaço acumulado da sua rotina profissional regular, a chama apaga. Eduardo começa a procrastinar. Ele se pega olhando para a tela do celular em busca de uma frase inspiradora ou assistindo a palestras de especialistas na internet, tentando capturar aquele sentimento inicial de prontidão. Ele entra em um ciclo de culpa. Sente-se frustrado por não produzir, busca um alívio financeiro ou um elogio no ambiente de trabalho tradicional para inflar o ego e descobre que essas pequenas premiações agem apenas como paliativos temporários. Eduardo cai no erro comum de acreditar que seu problema é a falta de motivação intrínseca, sem perceber que ele se tornou escravo de uma dinâmica de movimento artificial, condicionada apenas pelo conforto ou pela aprovação externa. Quando o ambiente não está perfeito ou quando o retorno imediato não vem, sua mente sabota a ação. Ele se sente como um perdedor na mecânica da vida moderna, exausto, parado no mesmo lugar, enquanto gasta energia preciosa tentando decifrar o porquê de sua apatia. A grande descoberta que precisamos fazer para resgatar Eduardo e a nós mesmos
reside em desconstruir a forma como a ciência da motivação foi distorcida pelo senso comum. Os principais manuais de comportamento organizacional e posts superficiais de internet reduziram a obra de Abraham Maslow a uma pirâmide rígida e geométrica de necessidades. Mas a verdade científica e histórica documentada na revisão crítica de sua obra é muito mais complexa e rica. Maslow adotava o método holístico dinâmico, rejeitando o atomismo metodológico que tenta isolar o comportamento humano a reações biológicas ou mecânicas simples. Ele postulava que o indivíduo é um todo integrado e organizado. Mais do que isso, Maslow identificou que o ser humano opera sob um duplo mecanismo motivacional. Diante disso, de um lado, temos a dinâmica das motivações baseadas em deficiência, ou motivação D. É aqui que entram os nossos impulsos biológicos e as nossas carências básicas. A busca por preencher as necessidades fisiológicas, de segurança, de pertença social e de estima. Nessa dinâmica, a falta de algo provoca um desconforto severo que nos empurra para a ação. Contudo, assim que a necessidade é minimamente saciada, ocorre a gratificação parcial ou total, e o potencial motivador desaparece temporariamente. É o princípio da homeostase. Quando Eduardo busca desesperadamente por elogios de seus superiores, por status ou por segurança financeira como combustível para suas tarefas pessoais, ele está operando na motivação por deficiência. O problema é que, como apontou o psicólogo Frederick Herzberg, em sua teoria dos dois fatores, elementos como salário, políticas internas e condições ambientais de trabalho são meramente fatores higiênicos. Eles são efêmeros, funcionam para gerar movimento temporário e, quando estão perfeitos, apenas previnem a insatisfação, mas são incapazes de sustentar a vontade profunda de criar e aprender. Do outro lado da estrutura teórica de Maslow, encontra-se a verdadeira joia desconhecida, a motivação para o crescimento, ou metamotivação, ancorada no conceito do ser. Quando um indivíduo atinge um estado saudável de amadurecimento psicológico e tem suas necessidades básicas minimamente supridas, ele passa a ser mobilizado não por faltas, mas pelas chamadas metanecessidades. Essas metanecessidades estão diretamente conectadas com os valores do ser. A busca intrínseca pela verdade, pela beleza, pela justiça, pela ordem, pela simplicidade e pela perfeição. Na metamotivação, o mecanismo de satisfação funciona de cabeça para baixo. A gratificação não diminui o apetite, ela o intensifica. Quanto mais você aprende, mais deseja estudar. Quanto mais você aprimora uma habilidade ou um trabalho artístico, mais ativa e energizada a sua mente se torna. Não existe um clímax ou um estado fim orgásmico de descanso. O crescimento passa a ser o seu próprio processo recompensador. Maslow defendia enfaticamente que as pessoas não buscam a autorrealização exclusivamente no emprego formal. O trabalho autorrealizador pode se manifestar em qualquer espaço social, na vida pessoal, na arte ou no cuidado com a comunidade, desde que o sujeito estabeleça uma identificação profunda com causas grandiosas e importantes através da introjeção dessas atividades em seu próprio si mesmo. O erro fundamental de Eduardo foi tentar tratar as metanecessidades de crescimento com a lógica imediatista da recompensa por deficiência. Ele esperava uma pílula de entusiasmo externo para realizar tarefas que só fazem sentido quando integradas à busca de um valor superior. Como então nós podemos escolher novos caminhos e aplicar esse autoconhecimento na nossa rotina prática? A resposta exige uma transição de perspectiva mental que nos resgate da illusions do entusiasmo constante. Nós precisamos resgatar a abordagem fenomenológica proposta pelo psiquiatra Viktor Frankl na logoterapia. Frankl, que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração, compreendeu que a principal força motivadora do ser humano não é a busca pelo prazer ou a fuga da dor, mas o desejo de encontrar um sentido para a sua existência. Ele costumava citar a máxima de Nietzsche: quem tem um porquê viver,
aguenta quase qualquer como. Para estruturar a sua rotina e vencer a prostração nas tarefas do trabalho, dos estudos ou da vida pessoal, o primeiro passo tangível não é esperar a vontade aparecer, mas definir com clareza cristalina o significado latente daquela atividade no seu plano de vida. Se você compreende que o estudo árduo de uma matéria complexa ou a execução de uma tarefa burocrática no trabalho é o veículo necessário para manifestar um valor supremo, como a excelência, o cuidado com a sua família ou a construção da sua autonomia, a necessidade de estímulos externos desaparece. A motivação passa a ser o motivo da sua ação. Vejamos o exemplo histórico de resiliência e foco de Soichiro Honda. Ele investiu tudo o que tinha em uma pequena oficina, trabalhou dia e noite, empenhou as joias da própria esposa e, quando apresentou o seu produto final a uma grande corporação, recebeu a notícia de que ele não atendia aos padrões exigidos. Honda não recuou. Ele voltou à escola por mais 2 anos, enfrentou o deboche de colegas e professores que o chamavam de visionário utópico e persistiu até assinar o contrato. Sua fábrica foi bombardeada 2 vezes durante a guerra e, posteriormente, arrasada por um terremoto. Diante da escassez absoluta de combustível que paralisou o país no pós-guerra, ele não se entregou ao pânico. Usou a criatividade para adaptar um pequeno motor a uma bicicleta, criando o embrião de um dos maiores impérios industriais do mundo. Honda não operava movido por pequenas recompensas imediatas ou por um ambiente confortável. Ele habitava uma realidade paralela guiada por sua bússola interna e por uma confiança inabalável em seu propósito. Para aplicar isso hoje na sua vida, adote as práticas da gestão esclarecida e da energização pessoal. Substitua a cobrança cega por uma organização límpida. Defina metas específicas e reais em vez de intenções vagas como mudar de vida. Se você gerencia pessoas ou lida com seus próprios projetos, lembre-se de que a produtividade constante não nasce de discursos inflamados, mas de garantir que você tenha a direção correta, os recursos materiais necessários e o conhecimento técnico adequado para executar a tarefa. O amador espera a inspiração sentando na cadeira. O profissional se organiza, ajusta suas ferramentas e começa a trabalhar mesmo quando o dia está cinzento, porque ele sabe exatamente a qual valor o seu esforço está servindo. Nós cruzamos 1 século de investigações sobre o comportamento humano para descobrir que a resposta para o seu cansaço diário nunca esteve escondida em um vídeo motivacional de 5 minutos ou em um bônus financeiro no final do mês. A real automotivação é um território solitário, silencioso e profundamente maduro. Ela pertence àqueles que pararam de reclamar das condições do vento e decidiram aprender a ajustar as próprias velas. A vida não se encerra quando a noite cai. Ela se renova no compromisso que você assume consigo mesmo ao amanhecer. Se você continuar esperando pelas circunstâncias perfeitas ou pelo sentimento absoluto de prontidão para começar a estudar, trabalhar ou mudar de trajetória, você passará o resto dos seus dias orbitando a frustração de Eduardo. Portanto, diante do papel em branco ou da mesa de trabalho que o aguarda amanhã, faça a si mesmo a única pergunta que realmente importa para quem busca profundidade. Qual é o valor inegociável que você está disposto a proteger, mesmo quando todo o entusiasmo ao seu redor desmoronar? Deixe um comentário aqui embaixo compartilhando qual tarefa ou projeto da sua vida atual precisa deixar de depender de estímulos externos para se tornar um compromisso real com o seu crescimento. Vamos continuar essa conversa nos comentários.